Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que seja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita, eu quero agradecer os meus irmãos lá de Belo Horizonte, que estão conectados aqui com a gente. Muito obrigado pelo carinho. Beijão no coração de vocês. O pastor Juscelio enviou-nos uma pergunta. Eu quero compartilhar com você nesse momento. Vamos pro confere? Dá uma olhadinha aí. Shalom, pastor Paulo, Deus abençoe em nome de Jesus. Aqui é pastor Juscelio de Belo Horizonte. Pastor Paulo, eu estava meditando na palavra, tem um pepino para nós descascar aí. A Bíblia vai dizer em Filipenses 2 que Jesus não usurpou ser igual a Deus, mas ele assumiu forma de homem, né? E ele, sendo filho, foi fiel até a morte. Sendo filho de Deus, o filho unigênito, foi fiel até a morte. E a gente vê em João capítulo 1, que todos que creram em Jesus, foi dado a eles o poder de ser feito filhos de Deus. O que tem acontecido com a nossa geração? Que Jesus despiu-se da sua glória para obedecer, e essa geração quer ser filho sem obedecer. O que o senhor tem a dizer para nós aí, pastor? Falando de Bíblia. Grande abraço, pastor Juscelio, a todos os irmãos que estão aí juntamente com um amigo, congregados, sua família. É uma honra poder receber a pergunta do senhor aqui, como os demais amigos que também têm nos enviado aqui a sua pergunta e colaborado com a nossa pauta. Deus vos abençoe muitíssimo. Meu querido pastor, uma geração que não leva a Deus a sério, certamente não dará valor à sua palavra. O Senhor citou Jesus como sendo filho de Deus, mas não é somente isso. Jesus é Deus. Ele tem toda a divindade comprimida dentro dessa carne humana. Ele não reencarna, ele encarna, e todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele deixou a sua glória, esvaziou-se. E, gente, isso é sublime. Isso é contestado até hoje. Como um Deus tão santo, tão puro, tão excelso, vem habitar entre os réis mortais. E, na verdade, você vê que o amor de Deus é tão sublime, tão inefável, tão inenarrável, que só Deus, nos amando tanto, nessa proporção, que ele envia o seu filho para que ele o coloque como oferta por mim e por você, por todos nós. Eu acredito que o problema dessa geração é que o temor do Senhor começa com o princípio da sabedoria. Temer a Deus. Quando alguém não teme a Deus, certamente ele não vai temer as outras coisas. Quem não leva Deus a sério, não leva nada a sério. Quem não vê Deus como algo sagrado, certamente vai se comportar com todas as outras coisas como uma coisa qualquer, uma coisa vil. O problema dessa geração pela qual eu faço parte é que nós estamos imbuídos naquilo que é o nosso pressuposto, não nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, falando de Bíblia e trabalhando no campo das ideias. João, capítulo de número 3, versículo de número 30. Escrito está: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse é o testemunho de João Batista. Ele vai dizer que importa que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, o mensageiro, ele é menos importante que a mensagem. A mensagem que ele carrega sempre será maior do que ele. A oportunidade, o privilégio e o direito que recebemos de comunicar as verdades de Deus sempre serão maiores do que aquilo que nós achamos que somos. E, na verdade, tem muita gente que se acha muito importante porque Deus usou uma vez, ou porque Deus o convocou para fazer parte de um determinado propósito, e ele acredita que aquilo ali, na verdade, é para a glória do nome dele. E qual é o problema dessa nossa geração?
é a falta de temor. Fazem de qualquer maneira, e a Bíblia vai dizer que ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Irmão, se você vai fazer, faça primeiro sabendo que você está fazendo para Deus. Segundo, que aquilo é para você glorificar a Deus. Terceiro, aquilo é uma maneira em que você prega o evangelho a fim de que Deus seja conhecido. E tão importante quanto você fala de Deus, você deve se comportar como um verdadeiro cristão. E aí, pastor Juscelino, eu acredito que isso é um agravante global, tá? Isso não é um problema só do nosso país, não, porque o problema da relativização dos nossos dias fez com que a mensagem do evangelho fosse flexível. E que, na verdade, alguns chegam a dizer que a Bíblia não estava querendo dizer bem aquilo ali. Trabalhando no campo das ideias, eles chegam a dizer que a Bíblia tem erro. Que a Bíblia tem uma mensagem de terror, uma mensagem de ódio, uma mensagem que não se encaixa para os nossos dias. E aí é que mora o problema. Por quê? Se essa geração não se sentar para examinar as Escrituras, conhecer das Escrituras, porque delas provém o poder de Deus, eles vão falar, porque viram bonitinho alguém falando, vão copiar, vão dar Ctrl+C e Ctrl+V, e não vão falar a fonte. Pior ainda, eles não, porque eles querem se mostrar como se tivessem sido os descobridores da pólvora, entendeu? Como se só eles soubessem fazer o Paranauê, como diz aqui o carioca. Mas, todavia, eu ainda creio que tem muita gente, não são muitos, nesse pouco, que ainda serão muito usados, são temerosos, são pessoas responsáveis e que, quando chegarem na sua oportunidade, literalmente serão a diferença. Eu oro para que os nossos púlpitos tenham pessoas sérias que, mesmo estando nessa carne, consigam driblar algumas coisas, porque não somos perfeitos, mas precisamos viver em santidade. Deus abençoe a sua vida. Nós não podemos negociar com o sagrado. Deus abençoe sua família, sua igreja, onde o senhor faz parte. Deus abençoe todo o povo de BH, todo o nosso Brasil. E daqui, nós seguimos a proposta, ok? Falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.